Fala galera, estamos iniciando o primeiro episódio do Versão 90 no Estúdio Novo. Estúdio Novo. O primeiro pegou fogo, o segundo inundou. Eu não tinha pensado. Então o primeiro pegou fogo, o segundo inundou e a gente veio parar aqui, né, Diozinho? Viemos aqui parar nesse estúdio, que logo vocês vão estar conhecendo um pouco mais de como está sendo montado esse estúdio. Vocês podem ver que as paredes ainda Estão claras. Sem ainda. os enfeitos, né? Exatamente. Estamos arrumando, vai ficar mais ajeitadinho, vocês vão ver só. Então hoje a gente está com quem aqui, Will? O nosso parceiro Ricardo Skalinski. Isso, foi muito bem. Quase um polaco falando. Olha só, cara, só me faltou a cor branca. Skalinski, né? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Antes de iniciar o nosso papo, temos que agradecer aqueles que estão fazendo possível. Exatamente. esse episódio. Continuando ainda, né, Will? Continuando. Ainda continua. Vamos agradecer o pessoal da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria de sempre. Hoje o Magno veio aí dar uma assistência, né? Veio aí para deixar ainda melhor o som do ambiente Isso aqui, aí. para a gente conseguir ter um retorno, para ter um som melhor aí para os nossos convidados Isso aí, aí. para o pessoal que está nos assistindo também, né? Então, se você quer fazer um som, uma iluminação para o seu evento, a AS Sonorização é a melhor opção. Então, o Instagram dele já está na tela, você pode ir lá para o Instagram, já pede um orçamento, já vê o que o pessoal está postando ultimamente. Provavelmente é coisa do Gabriel isso, postando rios e coisa aradinha, né? E que bom, cara. É bacana É ver legal, a legal. parte dos bastidores E a da montagem. molecada que trabalha lá são animados mesmo, né? São Então, tão maneiro. animados. Então, é isso aí, o Instagram já tá na tela. E pedir para vocês que estão chegando pela primeira vez no canal Versão 90, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar Demais. com o nosso podcast, com o nosso canal Versão 90. Se inscreva, deixa o like e continua nos acompanhando. Hoje, excepcionalmente, esse programa está sendo gravado, Isso. né? Então, hoje é terça-feira, mas vocês estão assistindo hoje, que é quarta-feira. Quarta-feira, viagem no tempo. É. Princípios básicos da viagem no tempo. Mas a gente sempre está aí nas quintas-feiras fazendo um episódio ao vivo aqui no canal Versão 90, fora todos os outros programas que estão acontecendo dentro do canal. É isso aí. Por enquanto, sim, vamos deixar o resto pro final. Muito bem. Ricardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse programa Obrigado. de Meu Deus, a estreia do nosso novo estúdio, meio cru ainda, mas vai ficar chique. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo. E a gente sempre começa perguntando um pouquinho da tua história, da onde que você é, se você é telemaco-borbense mesmo. Conta um pouquinho da tua origem aí, a origem do herói do Ricardo. Muito bem, eu nascido e criado nessa região, né? Eu vivi, cresci a uns 40 quilômetros para frente daquele mato ali, né? Em um lugar que já não existe mais, né? Eu vivia nas agrovilas da Clabin, porque eu fui criado e educado e construído pelos meus avós. E eles viviam num lugar chamado Miranda. Miranda não existe mais, era uma agrovila da Clabin. Agrovila, não tinha ouvido ainda isso. A agrovila chamava de acampamento. Acampamento. Acampamento Que é da Clabin. tipo Harmonia, Isso, Lagoa. só que sim. muito mais rústico. Aham. Para você ter uma ideia, né? Passava um ônibus às 6 da manhã, vindo para Telêmaco Borba, e ele retornava só às 6 da tarde. Então, às vezes eu abria a janela do meu quarto, não passava um carro durante todo o dia. Era um lugar bastante simples, né? Então, uma infância bastante simples. Fui criado pelos meus avós, né? Meu avô se chamava Stanislau Skalinski e a minha avó se chamava Maria Clara. E a gente vivia lá, né? nesse local, né? E quando muito cedo eu tive que sair de lá, porque lá era uma área rural, né? Então a escola era rural, né? No auge dos meus 12 anos eu fui morar com uma tia num lugar muito maior, né? A Lagoa. Já era uma metrópole. Já. Era grande, tinha um mercado grande, tinha várias coisas, tinha posto de gasolina. Eu falei, nossa, era uma loucura. Aí quando meu avô se aposentou em 92, aí eu vim para Telêmaco Borba, ali nos meus 14 anos por aí. Né? E aí, Quando o seu avô se aposentou, eu estava nascendo. E eu estava com 14 anos. E eu vim para Telêmaco Borba e por aqui estou, né? E se Deus me permitir, por aqui ficarei, né? Não sei, a gente não sabe o dia da manhã, né? Mas o plano é esse. A origem da família é o quê? Polonesa? Sim, a nossa família, lógico que como bom brasileiro, né? Nós somos um misto de muita coisa, né? Do lado da minha avó tem até uma avó que era indígena, né? Mas a ascendência mais forte é polonesa, né? Nossos ancestrais chegaram ao Brasil em 1890, né? Vindos da Polônia, né? Para ajudar o Paraná a ser construído, né?
de ajudar a construir esse Paraná. E dessas experiências, das histórias que os meus avós contavam, somados a um levantamento histórico de quase 10 anos, saiu esse livro, né? O Raízes. Foi quando que foi lançado mesmo, Ricardo? 2016. 2016. Dezembro de 2016 a gente lançou o livro. É fruto de um plano assim, muito simples. A ideia era fazer um texto para explicar para os jovens da família como é que a família chegou no Brasil, porque era uma história muito curiosa. Né? A pessoa mora na Europa, sai da Europa e vem para morar no Brasil. E não no Brasil, numa cidade do Brasil, lá na área rural. Né? Então é uma história muito curiosa. Esse texto começou a ganhar volume, e como todo bom nerd, né, comecei a estudar e ler vários livros. Eu devo ter lido aí na bibliografia, deve ter pelo menos uns 60 livros. Né? Então eu fui lendo, pesquisando, juntou um volume. Aí eu comecei a fazer pesquisas em museus, daí comecei a fazer pesquisas em sebos, casas de memória. De repente saí para fazer pesquisa de campo, fiz uma amizade com alguns amigos aí que viviam nas colônias, né? E saía com eles pelas colônias, entrevistando as pessoas de mais idade para saber realmente as origens, contar a história, porque não havia livros que contassem a história da imigração polonesa nos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa. Tinha muito livro de Curitiba, de outros lugares, assim condensados. Você tinha fragmentos em vários outros livros, ou até mesmo em jornais, né, como os jornais de Ponta Grossa. Eu peguei e fui juntando tudo isso e formei um livro só, né, para poder deixar essa história documentada. É uma história de heróis anônimos, pessoas que não são famosas, alguns deles até são em certos círculos, né, círculos históricos de estudiosos, né, porém, para o grande público, são anônimos. Né, então, uma história difícil de contar porque anônimos não deixam muitos rastros. Né. Pois é. A tua família veio para cá em 1891. Então não foi por causa da Segunda Guerra. Não. Porque o pessoal da Europa veio para cá muitos por conta da guerra, né? Porque o que acontece? Vamos fazer um resumo histórico, né? A Polônia é um grande reino até digamos, o sétimo século ali, o século XVII. Só que ela é invadida por 3 outros reinos grandes que viviam em torno dela, que era o chamado Império Austro-Húngaro, que vivia no sul. No Oriente vivia a famosa Rússia, e no Ocidente existia a Prússia. E esses três grandes impérios simultaneamente invadem a Polônia, né, e partem ela em 3. Meus avós viviam na parte que pertencia à Rússia. Tanto é que quando eles embarcaram lá, né, eu tenho os registros do navio que constam no livro, ele vem embarcado como russo. Quando ele chega aqui no Paraná, ali, e ele tem a oportunidade de falar por si mesmo, né, ele diz que ele é polaco. Cara, que louco. Então, ele saiu de lá como russo por causa da invasão. Por causa da invasão. Porque a Polônia deixou de existir. Sim. A Polônia volta a existir só no começo do século XX, né? Depois da Primeira Guerra. Então foi por causa de uma guerra. Querendo ou não, foi por causa de uma guerra. Porque no livro eu explico, né? Porque eles acabaram se tornando de um grande centro, de um grande reino, eles acabam sendo um latifúndio de um reino maior ainda, né? E acabam sofrendo os impactos disso. E é uma história interessante, se você está ouvindo, tiver a oportunidade de ler esse livro, porque ele é interessante. Porque essas pessoas moravam no coração da Polônia. Muitos deles nunca tinham visto o mar. E, de repente, chega alguém e fala para eles, existe uma terra onde você não precisa trabalhar muito. Com uma árvore você faz uma casa. Tem fruto o ano inteiro. Lá você tropeça em pedras de ouro, diamante. Paraíso. Aí as pessoas começam a falar, e o que eu preciso para chegar lá? É só embarcar no navio. E chegando lá, nós pagamos a sua passagem. Chegando lá, nós vamos te dar terra, porque o governo deu as terras. Né? E essas pessoas vendiam tudo que tinham. Iam nos lugares que tinham valor para elas, no cemitério, na casa dos pais, dos parentes que eles amavam, se despediam, pegavam um pouco que tinham, embarcavam nesses navios e vinham. Que loucura, e na época, existiam ainda piratas, riscos de naufrágio, tendo em vista que muitos desses viviam em áreas que eles chamam de Guraus, né, que é as montanhas, né, que nunca tinham visto o mar. Né. Que doideira. Tinha uma lenda, né, que é famosa, né, que até aparece no Bob Esponja, né, que é o holandês voador. Né. Eles acreditavam no holandês voador, era uma lenda da época. Até tem no filme dos Piratas do Caribe também, né, que era um navio meio fantasma, na hora né. que ele aparecia era um sinal que o navio ia naufragar, né, eles tinham muito medo disso. Né, e entre outras coisas para chegar até o Brasil. Né. E quando eles chegam no Brasil, a terra que emana leite e mel, na verdade, era uma terra de taquarais e pinheirais. Né.
E isso deu muito trabalho para transformar isso em Paraná, né? Eu vi um vídeo, né, na época, chamado Coração Polaco, que uma senhora, já falecida há muito tempo, que o vídeo foi produzido na década de 80, que ela fala assim, nós fez Brasil aqui. Aqui não tinha Brasil, nós fez Brasil aqui. Então essa frase expressa muito bem o que realmente aconteceu, né? E essa era a intenção do governo do Brasil, porque foi o governo que trouxe esse povo para cá, né? Como também trouxe italianos, ucranianos, alemães e várias outras etnias, né? Por quê? Porque já era uma experiência bem consolidada nos Estados Unidos, na Austrália, de criar colônias, né, para realmente tornar habitáveis certas regiões. O Paraná e Santa Catarina eram regiões que tinha pouca habitação. Tinha uns índios, alguns poceiros, mas muito espalhado, né? E é lógico, se você tem uma região não habitada do teu estado, pode ser que você acabe perdendo. Além disso, será que era por causa do clima também? Porque o lugar lá é frio pra cacete, né? Mas digamos assim, aqui pode-se dizer assim que para eles, até quando você vê as construções das casas, geralmente casas de colônias europeias, elas já têm formatos das casas europeias, né? São mais agudas, preparadas para a neve, né? A impressão que dá é que eles sentiam uma certa saudade até do frio. Então era o estilo deles, né? Só que eles vêm para cá, na sua grande maioria, lógico, existiam vários motivos, mas a grande maioria vem devido à situação política da época que era desfavorável. Tinha lugares que, na verdade, eles eram perseguidos, né? Porque havia um processo, né, que é um processo natural, que existe até hoje em situações similares, onde havia uma desenculturação, né? Onde você mudava o nome das ruas, por exemplo, para ir afastando a cultura. Teve alguns lugares que o idioma era proibido de ser ensinado nas escolas, proibido de ser falado. Agora imagina você não poder falar o idioma que você fala desde criança. Então é uma dúvida que me ocorreu aqui, além da língua e tudo mais, quais foram, será, as dificuldades que esse povo teve aqui no país? Será que tinha muito povo originário aqui, que deu treta? Então, durante esse trabalho, né, eu li várias cartas e vários textos escritos, diários, e outros materiais escritos da época, né, escritos pelas pessoas que aqui viriam. Então, os desafios eram os mais variados. Até hoje de manhã eu estava conversando com outro amigo, né, por exemplo, uma coisa muito simples, que talvez vocês que são jovens não tenham visto, né? Uma dessas cartas que foram interceptadas, né, na época e acabaram sendo armazenadas lá na Rússia, né, narrava, né, um colono, né, pedindo uma explicação para alguém da Polônia, né, alguma informação, algum auxílio ali sobre uma enfermidade que atacava os pés das pessoas e produzia, né, uma infecção grave na ponta dos pés. Depois de algum tempo eles descobriram que era a chamada purga de bicho, né? Bicho de pé. O bicho de pé, né? Que inflamava, eles nunca tinham visto. Outra questão, né, por exemplo, que você vê também nos textos, né? Eu li algumas cartas, nessas cartas também, eles chegavam, né, e eles olhavam os pinhões, né, no chão, e eles achavam que era venenoso, né? Eles aprenderam, né, com as pessoas que já viviam aqui nesta terra, né, com os nativos anteriores, né, que o pinhão dava para comer, né? Depois aprenderam a tomar o chimarrão, né? Aí não pararam mais também. Que é cultural dessa região aqui. Isso é cultural, né? Se você for assim, locais que tem grande concentração de imigrantes poloneses, por exemplo, ali na região de Cruz Machado, que fica próximo a Porto União, aqui a União da Vitória, ali você vai ver grandes plantações de erva mate, né? Erva mate, o chimarrão é coisa de polaco, né? O polaco gosta de chimarrão. O Joe frequenta mais ainda. Eu frequentei um pouco ali a região de Prudentópolis, Irati. Ucranianos. Ali, rapaz, eu era o único preto ali da região quando eu chegava na cidade. Foi digamos assim, o Paraná, ele tem uma coisa muito linda, né? Não sei porque hoje as pessoas falam muito em diversificação, né? Diversidade, mas tem horas que parece que deixa as pessoas confortáveis, mas é uma coisa maravilhosa você ter a oportunidade, né, de ter várias etnias convivendo, né, e aprendendo entre si, né? O Brasil foi considerado por alguns estudiosos europeus e estrangeiros como sendo, no Paraná, dentro do Brasil, um dos maiores caldeios étnicos do mundo. Ou seja, aqui você tem afrodescendentes vindo da África, né? Você tem poloneses, tem ucranianos, tem italianos, tem gregos, tem alemães, judeus, japoneses, chineses, libaneses. Tem muita mistura, né? Então, cada uma dessas culturas
ao seu modo, eles acabam trazendo uma participação para o cotidiano. Você chega em certas cidades, em certos locais, que você percebe a influência, né, dessas culturas que foram herdadas, do jeito de enxergar a vida, do jeito de viver a vida, a fé, né? Porque especialmente italianos, poloneses, ucranianos, eles têm uma fé muito, muito forte, né? Por exemplo, até os alemães, né, trazem a igreja luterana consigo, né? Então você vê que isso influencia no dia a dia do Brasil, né? Faz do Sul um Brasil um pouco diferente, né? Rico em diversidade de culturas, né? Por isso eu acho isso muito bonito, né? Você conversa com uma pessoa, ela tem a família dela expressa um jeito de ser, e você chega com uma outra pessoa, ela é diferente, ela vem de uma outra educação, até uma outra etnia, uma outra cor de pele, um outro jeito de ser, mas também tem um outro conhecimento a agregar, né? E tudo isso vai montando um quebra-cabeça. É muito interessante essa mistura. Mas vamos voltar um pouquinho, claro, em você, cara. Vamos o que você faz da vida hoje? O que é a tua formação? Conta um pouquinho para nós. Então, eu trabalho na área de manutenção industrial, né? A minha formação, que eu ponho o pão na mesa, né? Eu sou formado em engenharia, também sou formado em administração de empresas, né? Que e outras formações que me ajudam nesse setor. E vivo disso já há mais de 28 anos já, né? Eu tenho uma certa idade já, né? Dá para ver pela cor do meu cabelo que bem menino eu não sou, né? Então já estou um bom tempo aí no mercado de trabalho, né? Comecei muito cedo, aos 17 anos, né? Sempre trabalhando na área de manutenção mecânica, né? Então é uma paixão, acho que de quase boa parte, uma grande porcentagem de meninos gostam de desmontar coisas e montar coisas, né? Então mecânica caiu muito bem, né? Foi aí a origem da escolha de ter essa formação. Isso, eu sempre achei interessante, né? E comecei de uma forma mais básica possível, como ajudante, fui vivendo e crescendo e procurando progredir, né? Então a minha formação e o meu ganha-pão é na área técnica, né? Então sempre foi nessa questão da área técnica, né? Como conheci grandes pessoas aí também, inclusive eu conheci o seu pai, né? Nesse processo, mas também conheci seu pai na igreja, né? Porque da mesma forma que quando eu vim da área rural, né, que é a história que eu contei anteriormente, em pouco tempo eu ingressei no Senai, né, comecei a minha carreira técnica, mas também em pouco tempo eu entrei na comunidade de Aliança Poço de Jacó, um segmento da Igreja Católica e da Renovação Carismática, né, que na época arrebanhava os jovens aqui da cidade, né. Hoje nós já não somos jovens externamente, mas por dentro ainda somos, né. Estou na mesma comunidade ainda desde 1994. Aí que começou a tua caminhada dentro. Mas você sempre foi católico? Sim, eu fui sempre católico. Não dá para dizer que o católico do IBGE, porque eu acho que onde eu morava o IBGE nem passava. Era muito longe. Mas eu sempre ia à igreja, né? Minha avó sempre... Nós tínhamos uma educação católica, né? Também por conta disso que nós falávamos anteriormente, né? Da questão da cultura também, né? Era tradicionalmente católico. Na época eu me lembro que nós morávamos nos chamados acampamentos, né? Eu falei que agrovila, o pessoal estranhou, né? Nos acampamentos, né? E lá tinha as igrejas católicas, né? Sempre todo acampamento da Clabin tinha, né? E todo domingo tinha missa, e todo domingo a gente ia à missa, minha avó levava, e naquela época não tinha essa conversa, não. Os pais sentavam no fundo e as crianças da catequese eram tudo no primeiro banco, né? Padre, na época, era padre, quando era menor um pouco, era um padre chamado Padre Dário, né? Se você que está ouvindo o vídeo já tem uma certa idade e morou nos acampamentos da Clabin, vai lembrar do Padre Dário. E era aquelas missas tridentinas ou não? Não, a missa tridentina, bem, agora nós vamos, só para entrar no assunto teológico, né, as missas tridentinas elas começam ao fim da década de 60, né, que é quando realmente o Concílio Vaticano II, né, e daí surge essa moção, né, e surge a missa pós-Vaticano II, mas a missa tridentina latim é anterior, embora ela exista ainda, né, como o chamado rito extraordinário. O rito ordinário é a missa em português, que a gente vai ver mais comumente. Existe um rito extraordinário, que ainda é a missa tridentina, que ainda é celebrada em Curitiba, você tem uns lugares, e em outras partes do Brasil. Né? Aqui na nossa diocese nós não temos, que eu saiba pelo menos. Eu nunca fui numa missa tridentina, tenho vontade de saber como é que é. Em Curitiba tem, parece que é São João de Chambéry, no centro lá, é muito bonita a missa lá. É rezado em latim, o padre fica de frente Sim. pro altar, né? Isso, ele segue o Ordos, né? Que é o sistema antigo de rezar a missa, né? Toda em latim. É lógico que a partir no moto próprio, né? Que é agora eu esqueci o nome do moto próprio, que foi
publicado pelo Papa Francisco, a leitura do Evangelho passa a ser em português, né? Então ele faz a leitura do Evangelho em português e as demais orações são em latim. Mas a partir daí, lógico, você fala assim, mas é muito complicado, mas como ele é um pouco diferente do missal moderno, no missal moderno você tem uma variante muito grande de respostas e de condições da missa, né? Você tem consagração 1, 2, 3, você tem vários volumes. Já na missa tridentina é uma só, né? Então é sempre a mesma coisa. Com o tempo você vai meio decorando, né? Daí você começa a decorar o que é dito pelo padre em latim. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ai, que legal, cara. Então você vai decorando, né? Lógico que eu fui à missa presencial já, né? Até a Beatriz foi a Curitiba esses dias, passou na frente da igreja, falou, é a igreja que a gente veio aqui. Mas também acompanhava também a missa pela internet, né, para conhecer, porque eu também me interessei muito, sempre fui interessado nas questões teológicas, né, como eu já falei, né, então liturgia é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, porque também está ligado ao desenvolvimento histórico da religião, né, do cristianismo, né, que é uma coisa que também sempre me interessou. E como a liturgia chegou até nós, né. Então, para isso, eu fui às missas trentinas, eu frequento o rito bizantino, que é o rito grego-católico ucraniano, que é um rito ligado a Roma. É aquela igreja que tem perto lá do Taleb? Sim, ela mesmo. É um rito ligado a Roma, né? Tanto é que o Papa, ele é o sumo pontífice, e você, lógico, vai ter o arcebispo, né, da igreja ucraniana e todo o clero abaixo, né, mas o Papa ainda é a autoridade máxima desta igreja, porém ela tem um jeito próprio de viver a igreja. Ela não é a católica apostólica romana. Ela é a católica apostólica ucraniana, ela não é a católica romana, né? Existem, talvez eu erre o número aqui, porque quando eu esqueço, mas se me falar memória, são 23 igrejas, né, católicas que não são romanas. que não são não são necessariamente romanas ou latinas. Eu gosto, latinas me soa mais, né, mas é o mesmo significado, né, que tem seu rito próprio, seu jeito próprio de viver, a sua tradição própria, né. E essas igrejas também têm uma liturgia própria. No caso aqui, a igreja de rito ucraniano celebra o rito de São João Crisóstomo, que é muito antigo. Que é lógico que é muito parecido, né, com o que se vê, por exemplo, a consagração é a mesma, só que a ordem das orações e a forma de se rezar é um pouco diferente, né, mesmo em português, porque não é rezado totalmente ucraniano, geralmente é em português, partes em ucraniano, mas dá uma ideia muito interessante de como é a liturgia, né, porque o Evangelho ele surge em Jerusalém, né, porque Jesus nasce lá em Belém, depois ele vai ter o seu ministério em Jerusalém, os discípulos se encontram em Jerusalém para o Pentecostes, né, e de lá a igreja se expõe, porque o Pentecostes é um marco operacional da igreja. Sim. É aí que a igreja começa a andar, né? Então, imagino que ela vai para Jerusalém e ela vem, digamos, estendendo os tentáculos da igreja ao longo do mundo, né? Então, e só que toma vários caminhos. E por esses vários caminhos, cada caminho vai trazendo culturas diferentes. Né? Sim. O padre do rito ucraniano pode casar? Esses que estão aqui são celibatários. São celibatários. Mas, por exemplo, você tem a igreja greco-melquita, que também é uma igreja oriental católica, há padres casados, mas não no Brasil. Né? Entendi. Eu sigo. Mas só que o padre não pode casar, né? em nenhuma igreja, mesmo nas igrejas ortodoxas. Se ele for. Como é que é? Eles ordenam padres casados. Homens casados. Ordenam Isso. homens casados. Se for ordenado padre, daí ele não pode, não pode, é como se fosse os diáconos. Se ele for casado e ele for ordenado casado, se ele ficar viúvo, ele não pode se casar de novo. Não pode casar de novo. É semelhante ao que os diáconos vivem, né? E Ricardo, você acha que a igreja romana vai chegar nesse momento? Logo ou algum dia? Olha, me parece que, digamos assim, as pessoas comentam muito sobre isso. A minha opinião é que não. Porque mesmo dentro dessas igrejas, das igrejas ortodoxas e orientais, existem os padres que são ordenados casados, mas existem também os padres celibatários. Tanto é que o bispo só pode ser ordenado bispo se ele for celibatário. Um padre casado não pode, então. Ele vai ser sempre padre. Então você percebe o quê? Que existem muitos homens que fizeram opção por serem celibatários, mesmo tendo a liberdade de se casar. E você vê muitos padres também defendendo essa ideia, né? Que eles não são... Eles são celibatários, né, por opção, né? Como o Paulo apóstolo foi, né?
Uhum. São Pedro era casado. Felipe era casado, tanto é que quando você lê os livros da patrística, né, você vai encontrar relatos sobre as filhas dele, né, que também eram pessoas importantes para a comunidade. E você percebe que Paulo era solteiro, né? Então ele vivia como celibatário. Né? E isso é importante se frisar. Então eu acredito que a igreja siga em frente assim, dessa forma. Na verdade, é muito um movimento de fora que quer, né? Que fala, eu não sei o que pensa, mas tipo, falam muito, tipo, pra fora, às vezes não é o padre. O povo se incomoda com a vida do padre, né? Por aí mesmo. Por exemplo, o padre, você nunca viu um padre fazendo protesto. São pessoas externas, né? Como eu citei, né? Existem regiões do mundo, né? E tradições, né? Onde os padres têm essa possibilidade de se ordenar sendo casado, mas existe um número muito grande de padres celibatários do mesmo jeito. Até porque na Igreja Católica Romana tem os diáconos, que pode ser ordenado diácono casado. Isso, ele segue, sim, a igreja ordena diáconos, homens casados como diáconos, também ordena, conheci pessoas que se ordenaram solteiras, só que sendo ele solteiro, ele não pode casar, daí novamente, né? Vai ser um diácono, porque as funções são muito diferentes. Né? Isso também fica muito claro, um padre, um sacerdote, um presbítero, né, que seria o termo mais correto, ele é um presbítero, ele tem uma função muito específica, né? Ele tem todas as suas responsabilidades e também que competem ao seu ministério. Já o ministério do diácono ele é diferente. Né? O diácono quer dizer a diaconia, né? O serviço. Né? Então o diácono ele tem um trabalho mais como servidor, né? Especialmente do bispo, da comunidade, das viúvas. Ele tem um trabalho, ele faz parte do clero, mas ele tem o seu trabalho muito bem claro, como o padre tem o seu trabalho. E como o episcopos, né, que é o bispo, também tem o seu trabalho bem claro, né, o seu ministério muito claro. Né? Então, o padre, ele acaba, assim, para quem olha assim de longe, parece que fazem tudo a mesma coisa. Mas o padre tem, digamos assim, o seu ministério muito bem consolidado, como o diácono também tem o seu. Né? Mas, realmente, é uma escolha, é uma entrada no clero, né, ou seja, vai fazer parte da hierarquia da igreja, porém, realmente é um homem com família, e já o sacerdote opta pelo celibatário. Né? Quando eu me casei, né, na época era o padre Geraldo, ele falou para mim assim, você está trocando todas as mulheres do mundo por uma mulher só. Eu troquei até essa. Eu troquei até essa por Deus, segundo ele falou para mim. Eu troquei até essa por Deus. Porque realmente, lógico, eu como eu comecei muito jovem, né, a gente... sempre pensou nessa possibilidade, né? Será que tem vocação? Será que não tem vocação? Essa era a próxima pergunta que eu faria. Porque também sempre fui jovem, né? Sempre fui jovem. Eu era jovem, né? Sempre fui católico e muito participativo, né? Às vezes as pessoas olhavam para mim e diziam, nossa, você tem uma cara de padre. Aí eu ficava pensando, né? Só que realmente eu acabei não me encontrando. Né? Na época até a gente fazia várias experiências, a gente tinha muita relação com a igreja, a gente conseguia ter experiências, né, sobre esse assunto. E eu observei eu entendi que talvez Deus quisesse, ou pelo menos eu sentia no meu coração que deveria servir de outra forma. Né? Servir como família, né? Servir como um leigo. Né? Porque nós somos leigos. Né? As pessoas quando falam assim, leigo, assim, eu acho muito estranho, né? Porque quando você não conhece um assunto, geralmente você fala assim, não, mas eu sou leigo nesse assunto. Dá uma impressão que o leigo é um cara bobo, né? Um bobão. É um bobão, mas na verdade não, né? A palavra leigo quer dizer o povo de Deus. Né? Se você é um leigo, é porque você faz parte do povo de Deus. E os leigos, dentro da trajetória da igreja, a igreja foi construída por grandes bispos, grandes papas, grandes padres, grandes freiras, grandes monges, mas também por grandes leigos. Porque todos são a igreja, né? A igreja, ela é um aglomerado de pessoas, né? Ela tem uma hierarquia, uma hierarquia que mantém ela estruturada e em pé, né? Porém, todos nós ajudamos a construir cada bloco dele para consolidar, né? Fazer com que a igreja siga em frente. Né? Sim. Então, realmente, eu cogitei essa questão quando era jovem, mas acabei optando por atuar como leigo, né? Um leigo cristão a serviço da igreja. Legal. Ficou só com a cara de padre. Fiquei só, acho que até a cara. Viu, mas eu não sei o que tipo assim... Como que tem uma cara de padre? Porque pra mim já falaram, não, você tem uma cara de padre. Já falaram pra você? É que acho que é o óculos. Né? Talvez. Hoje eu tô sem meus óculos, por isso que você tá achando. Mas a hora que ele chegou, que eu perguntei se ele era pastor. Eu não sabia que ele era católico, eu perguntei se ele era pastor. Eu acho que o religioso tem uma cara. Eu já conheci religiosos de todos os formatos. Né? Nesse domingo, nós
Nós recebemos lá no nosso grupo de oração do Poço de Jacó, né, o Danilo Lopes, né, que ele era vocalista, né, e baterista de uma banda de rock muito famosa na minha juventude, que era a Banda Eterna. Depois foi baterista e vocalista da Cerimônia. E atualmente ele ainda toca com o Padre Marcelo lá, né? E ele é um roqueiro, né? Então ele não tem uma cara de padre, né? Vocês têm uma cara de roqueiro, né? Mas uma pessoa, assim, quando você vê, assim, ele vai fazer uma pregação, né? Ele vai fazer uma pregação. Não, é um teólogo. Calma. É um teólogo. Então, então a cara às vezes engana. Não, mas eu acho que tem um... Não digo a cara, mas talvez o jeito de conversar, o modo de agir, assim, tem um... Talvez também até isso não posso deixar de concordar com você, porque tem tudo a ver com a vocação. Sim. Porque a vocação ela é uma inclinação natural da pessoa. Ela não é uma vocação, eu vou escolher ter essa vocação. Não é assim que funciona. A vocação é algo que nasce de dentro, né? Então, e eu imagino que isso que você está falando tem toda a razão. A pessoa acaba externando essa vocação. Então, por exemplo, às vezes a pessoa realmente tem um jeito de falar, né, um jeito de agir, e de repente quando ele sente isso e ele tem a coragem de dar o primeiro passo, né, porque tem que ser muito corajoso, né, ele vai para o seminário e se encontra, né, e dali surge um bom padre, né, que abraçou realmente aquilo que a sua essência, né, a sua vocação. Uma dúvida que eu tenho, meus avós sempre falaram para mim, época de quaresma, tem lobisomem mesmo ou não? Não tem. Então, para começar, né, às vezes eu penso sobre isso, sabe? Às vezes eu perco muito tempo pensando coisas assim que não deveria, assim, bobagens tremendas. Mas se houvesse um lobisomem aqui, ele teria que ser igual um lobo-guará, né? Já viu um lobo-guará? O lobo-guará tem a canelinha bem fininha, as orelhinhas bem grandonas. Né? Seria um lobisomem muito estranho. Porque lá, pelo próprio processo de lobo, né? Já dá para ideia que é uma coisa europeia, né? Verdade, né? Que veio da Europa, né? Porque senão seria um guarazomem, né? É verdade, cara. O tupiniquim seria diferente mesmo, né? Seria um guarazomem, né? Canelinha 3/4, né? E por que será que saem essas lendas da época da quaresma, né? Porque a quaresma, né, é um tempo para nós católicos, né? A quaresma é um tempo de reflexão, né? E é um tempo, digamos assim, de se fechar, né? De se colocar. E também, lógico que os 40 dias da quaresma também são muito ligados aos 40 dias de Jesus no deserto, né? Das tentações, né? Então, lógico que a cultura popular acaba criando uma mística em cima da quaresma. Né? E aí surgem os mais variados tipos de lendas, né? Com a questão do lobisomem, né? Que aqui seria um guarazomem, né? Muito seria bom, o cara. homem-guará, né? O homem-guará. Aí, porque aqui não tem lobo, né? Aqui só tem lobo-guará. Tem a questão da mula sem cabeça, né? E daí os antigos, eles criavam histórias para poder subsidiar essas histórias, né? Sim. Tinha toda uma história, né? Que se uma pessoa chegasse na sua casa, você falava para ela assim... se você encontrasse um lobisomem durante a noite, você gritava para ele, vai buscar sal. E no outro dia a pessoa vinha buscar sal na tua casa. A minha avó contava Pra descobrir quem que era o lobisomem. para descobrir quem era o lobisomem. A mula sem cabeça, tinha toda uma explicação. O boitatá. Boitatá. A minha avó disse que já tinha visto e jurava de pé junto que ela viu. Que eram bolas de fogo, Bola né? de fogo. Aí você vai mais para o lado nordeste, o boitatá já é uma serpente, né? Então você vê Serpente. que vai se alterando, né, essas questões. Mas está muito ligado a essa questão da mística popular, né? Porque realmente o povo, especialmente no Brasil, como em outros povos, né, vivia em regiões isoladas, né? Isso é um berço para cultivar, né, essas lendas, né? Que cada vez mais perdem, digamos assim, a sua essência, né? Lógico, pessoas hoje modernas raramente vão acreditar de verdade que existem, porém perdem também a sua beleza ali digamos, do conto, Do folclore. e todo esse folclore, né, que está ligado realmente, enraizado à quaresma. E agora a gente está na Semana Santa. Explica pra gente um pouquinho, assim, até para quem não é cristão católico, né? Qual que é a essência, o significado da Semana Santa, que se encerra lá no domingo de Páscoa? Então, isso este tempo é o tempo... vamos começar de novo. Esse tempo é o ápice da liturgia cristã. Ou seja, a vida cristã, o calendário cristão, ele tem o seu ápice nessa semana. Então, quem é católico, né, no domingo, viveu o Domingo de Ramos. Esse tempo, o Domingo de Ramos, ele marca o início da Semana Santa.
Então, e marca, e você percebe, né, a riqueza dos detalhes, onde a igreja não faz, digamos assim, ela não faz um teatro, mas ela revive a trajetória de Cristo para a sua paixão, para poder ressuscitar com Cristo na grande noite da vigília pascal. Então, quem foi a celebração de Ramos, né, vai perceber, né, que, como em Jerusalém as pessoas receberam Jesus, aclamando Jesus como um rei, né, hosana nas alturas, né, eles e jogavam seus mantos para que ele passasse montado em um burrinho, e com palmas aclamavam como rei, né, também nós revivemos este momento. Né. Nós fazemos este momento novamente. Lógico, agora em pessoa Cristo, o padre representa o próprio Cristo, né? Ele vem junto com o povo, né? Todos com seus ramos nas mãos, né? E ali fazemos essa procissão, né? Uma procissão de entrada. Há alguns locais, até se você ler o catecismo de Pio X, né? Ele fala, né, que há alguns lugares que quando a procissão chega, a porta está fechada, né? Ele bate 3 vezes na porta, a porta se abre e o povo começa a cantar, né, hosana, né, e entra na igreja, né, amarrando seus ramos como em Jerusalém. Eu achei muito bonito nessa celebração de domingo, que ela foi presidida pelo Padre Primo, né, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e ele falou uma coisa que expressa muito bem o que é viver esse tempo quaresmal, esse tempo de Semana Santa. Ele falou assim: hoje, neste momento, Jerusalém é aqui. Jerusalém é aqui. Porque nós católicos não fazemos um teatro, nós realmente revivemos este tempo, né? Com toda a emoção e com todo o sentimento e com todas as lições, né? Com todas as oportunidades que nós temos de vivê-lo. Né? Nós conversávamos no sábado, no programa Despertando com Jesus, com o Padre Primo, né? Sobre essa questão. Né? As pessoas às vezes falam assim: eu tenho uma obrigação a fazer, eu tenho a obrigação de ir à missa de Ramos. Né? Nós falamos: não é uma obrigação. Né? Primeiro é um direito. É um direito que nós temos. É um direito conquistado por Cristo que nós temos de viver esses momentos. E segundo, é uma oportunidade, né? Porque realmente é uma oportunidade de recomeçar, de rever os conceitos, de refazer, digamos, talvez a sua trajetória. Porque Quaresma, em tese, é tempo de conversão. E converter nada mais é do que mudar de direção. Quando você está dirigindo com o seu carro, de repente você vê uma placa com uma cruz, com uma seta, né? Uma placa com uma seta indicando para a esquerda ou para a direita, nada mais é do que uma conversão. Você vai mudar de direção. Então, a Quaresma é uma oportunidade de conversão. Então, esse tempo ele é para nós um direito e também é uma oportunidade, né, de recomeçar, né, de poder fazer diferente, né, e de poder viver mais próximo de Deus. Né. E é lógico que, como eu disse, né, o Domingo de Ramos ele desencadeia este processo e aí nós entramos na chamada Semana Santa. Nós temos a segunda, que é um tempo de reflexão. Na terça-feira, também, a liturgia já vai colocando Jesus mais dentro do contexto ali dos conflitos ali em Jerusalém. Né. Na quarta, já, digamos assim, a liturgia já vai trazendo para os fiéis essa intenção de Judas e montando toda essa história, né, para que na quinta comece o Tríduo Pascal, onde durante 3 dias nós vamos reviver a paixão de Cristo. O Tríduo Pascal ele começa muito cedo, né, na manhã de quinta-feira, onde acontece a Missa dos Óleos, né, onde o bispo ele vai abençoar, né, os santos óleos que serão utilizados nas crismas, nos batizados e nas unções dos enfermos. Né. Isso acontece na diocese, né. Então o bispo faz essa liturgia, né? Os padres vão até lá, né? E daí de lá eles trazem esse óleo que será usado durante todo o ano. Né? E aí esse tríduo segue durante a noite e tem a famosa missa de lava-pés, né? que não é um teatro. Né? Isso é uma coisa porque tem o teatrinho, não é o teatro. É um ato litúrgico, onde realmente o padre em persona Christi vai mostrar a lição de humildade de Jesus. Jesus era um mestre dos mestres. E não era só um mestre para os de seus discípulos. Aquelas pessoas que viviam lá consideravam como um mestre, como um rabino. Né? Um professor. Né? Tem a The Chosen, né? Que eles chamam de professor.
Então, ele era considerado um mestre, né? De repente, aquela pessoa que, digamos assim, que curava os enfermos, que fazia o cego ver, que fazia o surdo ouvir, que tirava um morto do túmulo, que tirou Lázaro do túmulo. Aquele homem, Deus, Todo-Poderoso, coloca um avental, coloca uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Digamos, fazer o serviço do servo. Servo é uma palavra bonita para escravo. Né? É uma palavra bonita para escravo, fazer o serviço do escravo, daquele que não tem escolha. Mas ele faz isso por escolha. Ele se faz servo, ele se faz escravo por escolha. E com isso deixa uma lição para todos nós, né? De que o cristianismo é a religião do próximo. Eu estudei um tempo com o Clóvis Barros Filho, né? E ele falava isso, né? Que para ele o cristianismo era a religião do próximo, porque o próximo é o foco. O foco é Jesus. Se você prestar atenção, é claro, é cristocêntrica. Deus é o centro máximo da nossa religião, mas ele sempre aponta para o próximo. Não tem como chegar no céu sozinho, porque o próximo ele é o caminho que nos leva aos céus. Né? E Jesus demonstra isso, né? Esse servidão. Né? E não uma servidão assim por obrigação. Eu vou lavar o pé dele aqui, porque se eu lavar o pé aqui dos discípulos, eu vou ter um galardão, eu vou ter um prêmio, eu vou ter alguma coisa. Não. É pelo serviço. O serviço por amor, né? A caridade por amor. Né? E nessa quinta-feira você tem esse processo, né? Que acontece lindamente. Né? Ali, muitas vezes, em capela simples, escolhe-se 12 pessoas, o padre pega ali a água, e ali, esse momento também, a igreja revive. A igreja é arrebatada para aquele local de novo, para reviver e para aprender as mesmas lições. A mesma lição de humildade, né? Muitas vezes você vê o padre, né, todo paramentado, né? Ali, às vezes, com paramentos vultuosos, né? De repente o padre desce lá, né? Coloca uma toalha e vai lavar os pés. Né? Então, daquelas pessoas, né, que naquele momento são para nós ali os 12. Né? Então, você vê uma lição de humildade. Né? E o curioso é que esta celebração, ela começa. Começa como toda a celebração. Ela vai ter o nome do Pai, vai ter toda a celebração. Só que ela não fecha, né? Ela não termina. Você não tem uma bênção final. Não tem aquela famosa frase, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Por quê? Porque ela é o começo de um tríduo, que vai compor 3 celebrações. E daí, daquele momento, começa a paixão de Cristo. Né? Porque quando termina o lava-pés, digamos assim, o translado das partículas eucarísticas. Né? O corpo de Cristo é retirado do sacrário e é levado para um outro lugar à parte, né? Onde vai ser adorado, né? Onde vai ser visitado, mas já não está mais lá. E, em geral, em boa parte das capelas, as imagens são cobertas, o altar é desnudo, tira-se a toalha, né, para mostrar para que a igreja possa reviver aquele tempo de angústia. Quando Jesus foi preso, Jesus está sendo flagelado. Então, a igreja, dessa forma, ela demonstra viver esse momento. O mesmo momento de angústia que os discípulos viviam. Onde está o mestre? Como vai ser daqui para frente? Como que nós podemos entender a vida agora dessa forma? Mas, para aqueles que acreditavam, né, havia uma esperança. Né? Havia uma esperança. Então, isso acontece, e se você percebe na sexta-feira, há também um outro segmento do rito, que não tem introdução. Você não vai ver o padre falar, bom dia, boa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele começa simplesmente, porque ele é uma continuação da quinta. Então ele simplesmente começa. Começa e o padre começa com uma reverência, né? Ele chega em silêncio, se prostra, né? Deita, né, em frente ao altar, e aí começa a celebração, né, da sexta-feira da paixão. Na hora 9ª, que seria às 15 horas. Né? Que foi a hora em que a Bíblia narra, né, os eventos que culminaram na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que lógico é citado nos 4 evangelhos, mas eu gosto bastante do evangelho de João, né, João 19, né, que vai narrar, né, toda a paixão de Cristo, né, e a forma que ele entrega, né, porque as pessoas muitas vezes pensam, né, que Jesus foi assassinado. Né. Existiam muitas pessoas que falavam assim, porque os judeus mataram Jesus. Outros falavam, não, os romanos mataram Jesus. Só que Jesus ele deixa muito claro, né, ninguém tira a minha vida. Eu vos dou. Eu vos dou por amor. Então ele se entrega, né, porque também
3 dias depois ele pega de volta. Né? Ele pega de volta. Né? Então, mas nesse período também, cheio de símbolos, você vai ter a Via Sacra, cheio de reflexões, né? Você vai ter ali as leituras, né? Que vão demonstrando como foi o processo frente a Pôncio Pilatos, como foi o diálogo de Jesus, como é a ida ao Gólgota, a crucificação e todos os detalhes que a cercaram neste momento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Né? E aí, todos vão para suas casas, né, após ali, né, continuando mantendo aquele clima, né, porque sexta-feira a igreja nos convida à meditação, também à penitência, que pode ser uma das mais variadas escolhas, mas basicamente o jejum, a abstinência, ou aquilo que você sentir no seu coração. As pessoas fazem caminhadas de penitência. Tem várias formas que as pessoas optam por expor, né, externar, né, esse sentimento, né, de profundidade, de mergulhar realmente nesse mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas, após a celebração ali, né, em alguns lugares também é feita a reflexão das 7 palavras, que são as 7 frases que Jesus fala na cruz, né, que é tenho sede, filho, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, está consumado. Então, há toda uma reflexão sobre essas 7 frases que Jesus fala. Porque para Jesus falar essas frases, até abrindo um parênteses aqui no discurso, né, foi muito sofrimento. Né? Porque Jesus ele passa por um processo de tortura bastante grande. Né? Ele é açoitado com um flagelo, né, que quem assistiu o filme do Mel Gibson é exatamente aquilo, né, onde pega e arranca a carne. Né? Então, ele é açoitado com esse flagelo. Existe um escritor chamado Pierre de Barbier, um cientista, na verdade, né, que foi autorizado a estudar o Santo Sudário, e ele fez pesquisas, né, através de cadáveres para ver como o corpo humano se comportava com essas torturas. Né. E ele dá algumas explicações, né, sobre as metodologias de tortura empregadas pelos romanos na época, né, inclusive sobre a questão da coroação de espinhos. Né. Coroação de espinhos que nós vemos nas cruzes normais em nossas igrejas é uma grinalda, né, mas, segundo Pierre de Barbier, era uma espécie de gorro, né, conhecido como gorro da morte, né, feito com espinhos que cobriam toda a cabeça. E isso até faz sentido, né, porque quando você lê o Evangelho, no Evangelho nos diz que os soldados batiam com uma vara sobre a cabeça para que a coroa entrasse. Né? Então, se fosse uma grinalda, não faria sentido. Mas como ela era completa, isso causava muita dor. Né? Uma outra constatação, lógico, o Pierre, ele faz um trabalho muito grande, mas uma outra constatação curiosa é a questão dos pregos nas mãos. Que ele faz a constatação que se Jesus fosse pregado pela palma da mão, não suportaria o peso na cruz, mas pregado pelo centro nervoso do pulso. O que, além de fixar bem no madeiro da cruz, também causa uma dor imensurável. Né? Abre o pulso, um centro nervoso. Já com as costas todas dilaceradas. Né? Na liturgia oriental, especialmente nas igrejas ortodoxas, algumas igrejas ortodoxas apresentam Jesus com um prego em cada pé. Né? Na nossa liturgia latina, Jesus tem um prego nos 2 pés, né? Entrelaçados. Né? E ele está assentado sobre esses pés e largado sobre a cruz. Voltando ao primeiro assunto, as 7 frases. Para Jesus poder falar essas 7 frases, ele precisava tomar fôlego, porque o ar é que faz com que as cordas vocais sejam acionadas. Né? E para tomar fôlego, ele precisava se apoiar. E como que ele se apoia num pé que está pregado, usando os braços que estão pregados? Pelo pulso. A dor era muito grande. Então, essas 7 frases são muito importantes. Porque se não fossem, ele não as diria. Né? Porque a dor era insuportável. Jesus, né, nós, desde o princípio, a igreja crê que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Não tem como separar o Deus do homem. Existiam heresias no princípio da igreja que faziam essa separação, essa distinção. Mas, para nós, desde das épocas primitivas da igreja, Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, sendo Deus, tem todo o poder de Deus, mas sendo homem, tem toda a sensibilidade de homem. Ele sentiu tudo. Sente dor. E nós vemos também uma dor que hoje é muito comum, né? Que até é um assunto bastante interessante. Veja como é atual a Sagrada Escritura. Jesus, no Getsemane, né? No Horto das Oliveiras, né? Onde Jesus soa sangue. Né? E esse processo, né? Que tem um nome que eu não vou me lembrar aqui agora, mas ele é um processo que é oriundo da angústia, desse sofrimento pelo fato que
que vai vir, né? Pela dor que virá, né? É um sentimento causado pela dor que virá, né? Uma angústia. E essa angústia é tão profunda que causa esse efeito, né? Faz suar sangue. Então, veja que todo sentimento de homem passa por Cristo. E é lógico, sem perder a sua glória de Deus, né? Porque tudo tem um propósito. Né? E isso torna muito importante, né? Para que nós também meditemos sobre essa passagem da cruz, né? E todas essas frases e tudo que elas dizem para nós. Né? E nesse caminho, né? Lógico, sexta-feira se fecha, né? Só te cortando um pouquinho. Corte. No final, ele ainda é espetado por uma lança. Isso, porque havia uma questão, né? Como ia ser Páscoa, ia ter festas, né? Eles quebravam as pernas quebravam as pernas dos condenados e desciam eles da cruz. Uhum. Só que quando eles olharam para Jesus, Jesus parecia morto. E eles foram se certificar se estava ou não. Aí o soldado pega uma lança e transpassa Jesus. E dessa ferida sai sangue e água. O Pierre de Barbier diz que a água é originária por causa dos pulmões. Né? Se encheram de água devido à tortura. Né? E sai sangue e água. É lógico que liturgicamente para nós também tem significado. Né? Sim. E eles não quebram as pernas de Jesus porque Jesus já não... Para eles constataram que Jesus estava morto. O que cumpre até mesmo na palavra de Deus fala, né, que isso é um cumprimento de um preceito do Antigo Testamento, né, que suas pernas seus ossos não serão quebrados. Né. E realmente quando ele foi para quebrar, ele falou, não precisa quebrar porque já não tem mais vida. Né. Até esse soldado fica famoso no cristianismo como Longino, né, ou São Longuinho, né? São Longuinho. Isso, que é o soldado que usa essa lança. Né. Na hora eles têm isso, não sei se tem na Bíblia, que ele se converte, quando ele faz isso, existe a conversão dele. Eu acho que isso está na literatura apócrifa. Ah, tá. Que é um assunto bastante curioso também. Que vai em paralelo ali. É semelhante às lendas que nós falamos da Quaresma. Né? Os populares vão criando suas versões. Né? Mas Longuinho, ou São Longuinho, ele é esse soldado que perfura, que atravessa a Cristo. E Cristo é descido da cruz, né? E às pressas ele é enrolado num sudário, né? Na sudária, né? E colocado em um sepulcro que pertencia, se não falha a memória, a José de Arimateia. As pessoas falam que os fariseus, não, que você é um fariseu, mas José de Arimateia era um fariseu, um bom fariseu. E ele cede esse túmulo, que era novo, ninguém tinha sido sepultado lá, porque o túmulo, geralmente esses sepulcros, eles eram tumbas, né, onde tinham gavetas, ossuários, e esse era novo, né, escavado em pedra. E Jesus é sepultado lá às pressas. Né. E no sábado, o que acontece no sábado? Então, o sábado, veja bem, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Veja que o primeiro dia é a quinta-feira. Porque a partir das 18 horas, dentro do mundo judaico, já é sexta-feira. Porque o dia começa nas 18 horas. Aí na sexta-feira, a partir das 18, já é sábado. Sim. E na Páscoa, da ressurreição, na noite de sábado, é a grande vigília pascal. Tanto é que em alguns países, por exemplo, a Polônia, que é de onde vêm os ancestrais, Páscoa não se chama Páscoa, se chama Velknots, a grande noite. E a vigília pascal é conhecida como a mãe de todas as vigílias, porque é quando o povo, né, está nas trevas, porque Jesus, toda a esperança acabou. Onde é que está o Messias? O Messias se foi. Onde é que está todo aquele poder, toda aquela autoridade? Se foi. Então o povo está nas trevas. Já nas trevas. E quando, digamos, durante a madrugada, durante a vigília, a luz brilha. Não só a luz do sol que vai nascer na manhã de domingo, mas a luz do Cristo que ressurge, né, para trazer a esperança. Então a igreja revive isso também, em 4 partes. A primeira delas é a questão da celebração do fogo novo. Né? O padre, geralmente fora da igreja, ele faz toda a celebração, ele pega o chamado círio pascal, a palavra círio quer dizer cera, feito de cera, e que tem todo um contexto litúrgico, né, com os cravos e as letras. Ele acende esse círio, simbolizando o Cristo, que é a luz do mundo, e todos acendem as suas velas nesse círio.
E entra na igreja com a igreja com todas as luzes apagadas. Porque aquele momento, aquele círio, é Cristo. Cristo que entra iluminando as trevas. E o padre vai até o altar nas trevas, na escuridão, e lá ele lê, né, os relatos da criação do mundo, até chegar no momento em que realmente mostra o triunfo de Cristo, e as luzes são acesas, né, mostrando que Jesus é a luz do mundo que ilumina toda a igreja. Esses atos litúrgicos falam muito forte, né? Realmente, essa vigília, que hoje começa até relativamente cedo, né? Ela também tem outras 3 partes, né? Você vai ter 4 leituras, né, que contam desde a criação do mundo, toda a trajetória até a ressurreição de Cristo. E também vai ter a questão dos catecúmenos, né, que é na igreja primitiva, e até hoje ainda é costume em várias igrejas, é o tempo dos batizados, né? Uhum. Então, os batizados vão de branco, né, para simbolizar a pureza, e são batizados, os catecúmenos, né? Hoje, é lógico, há um grande número de batizados aqui que são crianças, né, porque os pais têm essa tradição, né, que até dentro ali de um curto período de tempo, assim que é possível, as crianças são batizadas, né? Mas ainda há adultos que são batizados, né? Então, geralmente, quando possível, né, acontecem os batizados desses adultos durante essa celebração, porque também a água é abençoada, né? Veja que é a missa do fogo, mas é a missa da água. E é realmente essa vigília pascal, né, que vai acabar, digamos, desencadeando o que é ademais o ponto mais alto da nossa fé, né, que é a ressurreição de Cristo, né? Embora a cruz seja o grande símbolo do cristianismo católico, né, tanto ortodoxo como latino, mas Cristo e a sua ressurreição é que dá sentido a tudo isso. Eu tinha um conhecido nosso, né, que era músico, né, chamava-se Dorival Cordeiro, que ele tinha uma canção que falava assim que mártires heróis, muitos morreram por uma causa, mas nenhum ressurgiu por conta própria. Então, Cristo, digamos assim, dá vida à igreja quando ele toma a sua vida de volta. Aquilo que vivia em trevas começa a ter luz, e há esperança. E isso move, né, digamos assim, os apóstolos e discípulos e a igreja, né, através dos séculos, né. Veja que é bastante interessante pensar, né, nós falávamos sobre literatura antiga, né, o Antigo Testamento ele começa a ser escrito aí um pouco mais de 1,5 milênio, né, 1500 anos antes de Cristo, e é lógico que o Novo Testamento começa termina a sua redação ainda no fim do primeiro século. Então, se nós estamos em 2025, lá por mais ou menos por 925 anos atrás, 1925 anos atrás, né? Então é algo muito antigo. E veja bem que essa história, esse sentimento, muito mais do que a história, é o sentimento. Esse sentimento chega até nós aqui, em Telêmaco Borba, na América Latina, muito longe. Eu sempre gosto de falar, né, que se alguém me perguntasse para que lado fica Jerusalém, eu não saberia dizer. Eu sempre brinco que fica para lá do Embaú. E tudo é para lá do Embaú. Mas eu não sei para que lado fica Jerusalém. Mas veja que interessante, né? Nesse percurso que o Evangelho, ou seja, a boa nova da ressurreição de Cristo, percorre para chegar até nós, línguas foram extintas. Impérios poderosos desapareceram, foram esquecidos. Grandes reis caíram no esquecimento total. Culturas sumiram. O Evangelho continuou sendo pregado e chega até nós, tanto tempo depois. Isto é um sinal, digamos assim, de que tudo isso não é só tradição, não é só cultura, é algo maior, é algo que está ligado ao sobrenatural e ao divino, que realmente faz com que toda essa mensagem, que não é só as palavras. Por exemplo, uma coisa é você estudar a Bíblia como se fosse um livro de história, uma literatura. Por um tempo, eu estudei a palavra de Deus de uma forma um pouco mais acadêmica, né? Inclusive, lia, procurando aprender os originais gregos, né? E é um jeito de estudar. Mas vai além disso. Porque junto com as palavras, junto com a informação, junto com o texto, vem um sentimento. Vem um poder
vem uma autoridade que não pertence a esse mundo. Porque se pertencesse, já tinha acabado lá na Idade Média. É verdade. Como muitas questões ficaram lá enterradas. Eu sempre gosto de frisar que quando você começa a estudar a história da igreja, é como se você pegasse um barbante que está na sua mão hoje, em 2025, mas que lá na outra ponta está presa aos primórdios do Evangelho de Cristo. Está lá ligada à mão de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João. E quando você vai puxando este fiozinho, vai passando por Renascença, por Idade Média, vai passando por Patrística, vai passando pelos períodos apostólicos e chega lá na mão desses escritores. Quando eu estudei essa questão da Sagrada Escritura, me dediquei mais a isso, então eu tive acesso, e hoje todo mundo tem acesso, porque hoje está muito fácil as coisas. Vamos falar, você que não estuda, faz por favor, porque está muito fácil. Você tem acesso hoje a manuscritos, né, pela internet, você consegue facilmente ter um manuscrito de exposição para traduzir. E tem manuscritos antigos que pertencem ao final do segundo século, ou seja, o ano de 1900, de 190, 195, 200, e são textos que você consegue ler. E quando você pega e lê esses textos, você vai comparar com o que tem hoje. Lógico que existem as variantes textuais, é uma longa história, né, faz parte, tem que ter um estudo bem aprofundado sobre o assunto, mas assim, no geral, é o mesmo texto. Então você vê que é uma história que tem 2000 anos e que não sofre incrementos ou adaptações. Ela é aquilo. E tudo isso, digamos, toda essa maravilha demonstra, né, como a ação de Deus, como há um propósito de Deus em tudo isso. Hoje, muitas pessoas, vocês falavam, quando eu cheguei aqui, né, da questão dos modernos, as pessoas parecem que têm uma certa implicância com as culturas e tradições, né, porque tem realmente algumas linhas de pensamento que não gostam muito dessa ideia de ter uma conexão com o mundo antigo. E o cristianismo, especialmente o cristianismo católico, nas suas mais variadas versões, ele é uma ligação do mundo moderno com uma promessa antiga, uma promessa feita há 2025 anos, em uma cidade muito longe daqui, em uma cultura diferente, em uma língua diferente, pregado em uma língua diferente, numa terra diferente, e depois produziu um texto escrito em outra língua, que é o grego koiné, né, que não é o grego moderno, é um grego diferente também. Tanto é que para você traduzir, você tem que estudar, né, o grego koiné, porque não dá para usar o Google Tradutor, porque ele vai traduzir algumas coisas, mas não vai conseguir traduzir tudo, porque é um grego antigo, um grego que já se foi. Né? Um grego arcaico. Arcaico, já não se fala mais. E tudo isso, com todos esses empecilhos, né, de culturas e tradições, chega até nós, né, rompendo séculos e barreiras de todas das mais variadas formas. Né. Perigos, né, porque hoje nós temos poucos exemplos, existem 5.000, mais ou menos, manuscritos para o Novo Testamento. Né. Poderiam haver muito mais se muitos não tivessem sido queimados aí durante períodos de perseguição, né, períodos de crise da igreja. Então, como disse, viver esse tempo quaresmal é um direito nosso como católico, mas também é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio que nós se juntamos. Né? Nós cremos que a igreja, as pessoas, às vezes, não entendem, né, a questão dos santos, né, para nós. Né? Porque tem os santos, negócio de santos. Mas para quem é católico vai entender o que eu quero dizer. Né? Não há distinção entre a igreja que está no céu, a igreja que está na terra e a igreja que está no purgatório. Nós chamamos de igreja militante, padecente e triunfante. Nós somos uma igreja só. E nessa vigília pascal, nós vamos se reunir. A igreja aqui da terra, militante, porque milites Christi, soldado de Cristo, os templários, né? É um assunto que eu gosto. Nós aqui na terra, que estamos militando, vamos cantar as glórias de Deus, junto com os irmãos que também já estão na glória. Porque toda a criação proclama a glória do Senhor. Né? É algo liturgicamente muito forte. Né? Então, e faz parte da vida de todo bom católico. Né? Até esses dias eu via um padre falando, né, que ele falava assim, eu já vivi 72 quaresmas. Eu poderia ter falado assim, eu vivi 72 invernos, poderia ter falado, eu vivi 72 quaresmas. Né? Então, porque esse é um tempo importante para nós. É um tempo realmente de voltar. Porque às vezes nós entramos numa correria tão grande durante o resto do ano, é tanta coisa, é coisa que vai, é coisa que vem, é prova, é trabalho. A quaresma e a Semana Santa é um freio de mão. Pare, olhe e escute. Né?
pare para pensar um pouco sobre a sua vida. Olhe o que Deus fez por você e escute a voz de Deus. É como uma mensagem de trem. E só que é uma opção, né? Você precisa fazer, você tem esse direito. E tem esse privilégio. Mas você tem que escolher. Você precisa escolher fazer parte. Né? Até eu lia, né, o catecismo do Papa Pio X, né, o que ele recomenda, né, sobre o que fazer na quaresma. Né, primeiro, uma das coisas que ele aponta, né, realmente meditar sobre as coisas, sobre a paixão de Cristo, sobre as coisas que acercam a paixão de Cristo. Ele também recomenda o jejum, a penitência, nas suas mais variadas formas. Né? E uma recomendação importante, né? Viver os tempos da igreja, né? As celebrações, estar presente. Né? Não só ir, né? Porque, como eu disse, não é uma obrigação, mas é um direito que você tem, uma oportunidade de poder viver esses momentos, né? De estar novamente em Jerusalém. Ah, mas eu não estou lá em Jerusalém, não estou na Cidade Santa, não está. Mas ali estamos na Jerusalém mística. E ali Jesus vai sofrer, Jesus vai entregar a sua vida, e na madrugada do terceiro dia, Jesus ressurgirá. Nem a morte poderá segurar o poder daquele que não é um homem, mas é um homem Deus. É o nosso Senhor, é o Kyrios, é o centro da nossa vida e é o centro da nossa fé. Bonito, né, Diogo? Que aulão, hein? Se for vender essa aula, custa uns 300 mil, mais ou menos. Ah, impagável, né? É uma lição muito prática, né? Então, acho que fica o convite aí a todos vocês que vão nos ouvir, né, a fazer dessa aula um curso prático. Legal. Né, e frequentar, né? É importante estar presente. Né? A igreja, ela tem esse poder, né? E desde o começo sempre foi assim, né? O cristianismo não nasce para ser uma religião solitária. Tanto é que Jesus, a primeira coisa que ele faz quando começa a organizar a igreja foi reunir pessoas. Né? Ele reúne 12 mais 70. Né? Tem gente que acha que a igreja começa com 12, mas na verdade começa com 12 e 70. Né? Tem os 70 discípulos. Né? Que é de onde sai o substituto de Judas, né? Que é Matias, se não falar a memória. Né? Ele sai dos 70. Né? Então Jesus ele congrega, né? E ele separa esses 12 para ser os pilares. E lá em Mateus capítulo 16, versículo 12 seguintes, ele deixa bem claro, né? Que ele vem ele fala a Pedro, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Ele usa uma palavra em grego, né? Eclésias. Eclésias é assembleia de pessoas, um número de pessoas. A minha assembleia, o meu povo, o meu grupo. Né? Então Jesus tem essa intenção de formar um grupo, um povo, uma concentração de pessoas. Então não é solidão. Igreja não tem muito a ver com individualismo. O cristianismo não tem a ver com individualismo. Como eu disse aqui no meio, aqui, né, igreja é a religião do povo, do próximo. Né? É a religião do próximo. Então você precisa ter o próximo. Né? E quem é o próximo? O próximo é aquele que está perto de você. Né? A palavra parece, não existe nada mais óbvio do que essa palavra. É aquele que está próximo, é aquele que está perto de você. Né? Então é preciso estar, né? É preciso viver, é preciso se deixar levar. Né? Às vezes as pessoas hoje também têm muita dificuldade, né? Porque às vezes o racionalismo é muito forte. Né? Não, isso é bobagem, isso é coisa do passado. Isso é coisa de antigamente. Não. Esse gesto é um gesto atual, porque nós atualizamos ele. Todo ano nós temos essa oportunidade de atualização. E uma coisa muito curiosa, que é para essa Páscoa, é porque há uma distinção quando se fala da Páscoa celebrada na Igreja do Oriente e na Igreja do Ocidente. A Igreja do Ocidente, ela celebra 40 dias após a quarta-feira de cinzas, né? Que vai coincidir sempre no domingo. Né? A Igreja do Oriente, realmente, ela mantém o ano lunar. Né? E esse ano, as duas Páscoas, tanto do Oriente e do Ocidente, vão cair no mesmo dia. Isso, para o Papa Francisco, especialmente, né? Ele vê com bastante carinho essa situação, porque demonstra a unidade da Igreja. Né? Uma Igreja que se manifesta em várias culturas, né? Em várias formas, mas que se une, né, para celebrar a Páscoa do Senhor. Isso porque também nos unimos aos judeus. Né? O judaísmo, né, lógico, tem algo muito interessante, é uma religião interessante. Né? Eu também dediquei um tempo também a conhecê-los. Né? Tenho livros e textos escritos pelos rabinos, né? Não textos cristãos explicando o judaísmo, mas textos explicados pelos próprios judeus. Né? Tem a editora Sefer no Brasil aqui, que publica, né? Que é muito interessante. E eles também celebram a Páscoa. Né? Então, todos esses povos, né,
monoteístas estarão se reunindo, né, para exaltar e celebrar, né, aquilo que dá sentido. Né? No caso dos judeus, eles celebram a passagem. Né? Eu aprendi na 5ª série. Páscoa quer dizer passagem. Né? Eles celebram a passagem, ou seja, a saída do povo do Egito, com todas as suas amarguras. Né? Eles revivem esse momento. Né? E nós revivemos também a nossa passagem. Né? A passagem da morte, que o mundo vivia, para a vida. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Isso nós celebramos na missa. Não é tirar os pecados do mundo, nem os pecados dos homens. Ele tira o pecado. Ou seja, ele dá uma oportunidade que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade. Ele abre uma brecha, né? Digamos assim, nesse universo de pecado, para que todo aquele que quiser passar, essa porta está aberta. Só basta querer. É grátis, é fácil, né? Porque ele fala assim, meu fardo é leve, né? Fala assim, não, mas eu vejo os cristãos, eles sofrem, tem os testemunhos, teve os mártires. Não, mas porque a religião, a felicidade cristã, nós falávamos esses dias sobre a questão da felicidade. Por muito tempo, eu li um filósofo chamado Kant, né, e também alguns outros filósofos que exploravam muito essa questão da felicidade, né, e da tristeza. E a gente entende, né, que, lógico, eles, dentro da filosofia, existiram vários filósofos que deram várias origens à filosofia. E a filosofia, geralmente, vai apontar a felicidade com os mais variados aspectos. Mas o que faz da felicidade cristã algo curioso é porque ela independe da situação externa. Porque a alegria do cristão, ela vem de dentro. Então, às vezes, está acabando o mundo, mas o cristão está feliz, porque a felicidade vem de dentro para fora. Né? É uma efusão, que é a palavra que a gente usa na renovação carismática, né? Uma efusão de alegria. E é por isso ele fala assim, isso não é possível. Claro que é possível. Veja o relato dos mártires. Chegavam lá nas catacumbas, chegavam lá nas arenas, eram condenados a atrocidades, e eles iam. E eles não negavam o nome de Cristo. Eles sabiam que a pena para quem fosse cristão era a morte, mas eles iam. Eles continuavam indo à missa. Eles continuavam celebrando a palavra, eles continuavam vivendo como cristãos. Eles não renegavam a Cristo, porque a alegria vem de dentro. Isso, quando você lê a história dos grandes homens e mulheres de Deus, também não é diferente. Mas como que pode, né? São Francisco vivia na pobreza, como é que pode ser feliz? Porque a felicidade dele não vinha de fora, vinha de dentro. A felicidade do cristão vem de dentro. Então, tudo isso, todas essas questões, né, culminam no ponto mais básico. Né? Cristo compra para nós essa alegria, né? E é a fé que nos leva até isso. No domingo eu estive no MAC, né? No MAC do Embaú, e falava sobre isso, né? Fé, né? Hebreus capítulo 1, né? Fé é a certeza daquilo que não se pode ver, né? Não se pode comprovar, mas você tem certeza. E essa certeza que nos faz entender, né? Que a nossa alegria vem do Senhor, né? E que é Ele que dá o sentido e norteia a nossa vida e que nos faz seguir em frente. Né? E aconteça o que acontecer. Se estivermos junto com Ele, continuaremos caminhando. Né? E um dia vai chegar o fim da nossa vida, todo mundo morre. Se você não sabia disso, fique sabendo, todo mundo morre. Lógico, Jesus não morreu porque era Deus, mas todo mortal, já o próprio nome é sugestivo, né? É natural dos mortais morrerem. E é lógico que um dia nós pararemos a nossa marcha, mas com certeza quando deixarmos de marchar aqui nessa terra, deixamos a igreja militante e vamos para o destino que o Senhor preparou para nós, outros virão e marcharão em nosso lugar. Porque a igreja tem que cumprir o seu propósito de encontrar a Cristo quando Ele vir em sua glória. Então, por isso que isso não é possível. Veja bem, nós estamos falando de uma igreja que começou há 2000 anos atrás. E que as pessoas dizem que está acabando. Mas quando você vai no Domingo de Ramos aqui na Matriz, tem milhares de pessoas. Eu calculei mais de 2.000 pessoas. Porque cabe 3.000 ali na igreja. Né? Você vê na TV, todas as dioceses, paróquias, está dessa forma. Depois você vê no jornal, lá estão falando que o ovo subiu porque os católicos entraram em quaresma. Então quer dizer que não tem pouco católico. Então você percebe que tem uma coisa errada na narrativa. A igreja católica está acabando. Está acabando? De repente você vê o Frei Gilson na madrugada com 3 milhões de pessoas rezando o terço. Então você percebe que a gente
começa a perceber, né, que a igreja caminha. Nós passaremos, mas a igreja vai continuar caminhando até encontrar a Cristo, né, que é a luz que nos guia, que é a luz que nos leva, né, que conduz essa igreja, né, que conduz a vida do cristão, né, até os seus objetivos e até os seus propósitos. Cara, perfeito. Era isso que a gente queria para Semana Santa aqui no Versão, né, José? Exatamente, essa era a ideia, né? Essa era a ideia. De falar um pouco sobre a Semana Santa, tudo isso que acontece realmente e o porquê que acontece, né? E que a gente pode estar vivendo aí nessa Semana Santa ainda, né? Então o vídeo está saindo hoje, que é quarta-feira. Então a gente dá o início na Semana Santa, né? Tem quinta, sexta e sábado aí para... E domingo, que é o encerramento, que Jesus renasce, revive, ressuscita, né? Ressuscita. Cara, agradecer teu tempo. Com certeza você vai voltar aí. A gente vai querer falar mais. A gente precisava de um estudioso dessa área para sempre vir conversar com a gente nos temas aí. Verdade. Claro que se você aceitar, né? Os próximos sim. convites. Estamos sempre à disposição, né? Eu gosto de falar dessas questões, né? Porque eu sempre fui muito curioso, né? Porque eu gosto de entender as coisas. Eu trabalho na igreja, você serve a igreja, serve ao Cristo, né? Então nada mais justo que eu conheça a Cristo muito bem, né? É como você tem o seu trabalho, você faz o melhor, você tenta entender ao máximo o seu trabalho para fazer cada vez melhor, né? Então servir a Cristo também passa por isso, né? Entender aquilo. E só que se você começa a compreender e a abastecer conteúdo e não repassa para ninguém, é como um tesouro que está num navio naufragado, né? É como se você fosse um pirata e falasse, eu sou muito rico, eu tenho um tesouro. Onde é que está teu tesouro? Está dentro da água lá. Mas o que você vai fazer com ele? Está lá 10 mil metros no fundo do mar. Não, esse tesouro tem que estar exposto, né? Tem que estar acessível, né? Então você tem que demonstrar, né? E também para ajudar as pessoas. Hoje nós temos muita gente interessada, muita gente promovendo conteúdo na internet, né? Parabéns a vocês também, né? Que produzem conteúdo, né? Porque realmente hoje diminuiu bastante, né? Antigamente as pessoas sempre criticam a internet, né? Os conteúdos, porque isso é, mas realmente tem muita gente fazendo muita coisa boa na internet. Só precisa procurar, né? Você que fica criticando a internet, procura aí que tem muita coisa boa. Então, essas oportunidades de poder estar falando desses assuntos são oportunidades ímpares, né? De poder realmente mostrar, né? Esse lado, né? Mostrar que o catolicismo também não vive dentro do clero, vive dentro da estrutura da igreja, mas também vive no cotidiano das pessoas, né? Nós que somos leigos aí, pessoas do povo aqui também temos essa profundidade, né? E podemos ter também, todo o conhecimento está disponível, né? A igreja deixa tudo isso aberto para nós aprendermos. Isso aí. E antes de encerrar, Joãozinho? Então vamos agradecer aí o pessoal da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria de sempre. O Teodorinho se perdeu, olha, o mouse está aqui na TV. Veio pra cá, né? Também 3 telas, né? Então, se você precisa fazer som e iluminação para eventos, AS Sonorização. E se você acompanhou a gente até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Isso ajuda a gente a continuar fazendo cada vez mais episódios aqui dentro do Versão. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Ricardo, pelo teu tempo. Se quiser deixar o teu arroba do Instagram. Lembrando, é Beatriz, né? Beatriz. Beatriz, eu te sigo há algum tempo, hein? Queremos você aqui, hein? Ela é famosa no Instagram, cara. Sim. Tem quase 60 mil inscritos lá. Queremos você aqui para contar um pouco aí da tua vida e tudo mais. E você vê que surpresa maneira. A hora que o Ricardo chegou, eu entrei no Instagram do Ricardo, vi que ele tinha compartilhado lá o Instagram da Beatriz. Falei, eu sigo essa moça aqui. Aí ele, é minha filha. Eu falei, como assim, velho? Eu não tinha ideia, cara, que ela era aqui de Telêmaco. Então, muito legal. Foi um prazer conhecer o Ricardo e queremos você aqui para contar um pouco de história. Deixa o teu Instagram aí, fica à vontade, meu irmão. Bom, o meu Instagram é Ricardo Skalinski. Fácil de achar. Fácil Achou em 5 clicados. O Skalinski é meio difícil de escrever, mas é com S mudo. Ricardo Skalinski com S mudo, escreve lá. Eu faço várias apresentações, né? Gosto muito de falar sobre a Sagrada Escritura. A gente está fazendo um trabalho que se chama Livros da Bíblia em 90 segundos, né? Que tem sido um aprendizado, porque, como vocês podem ver, eu falo bastante, né? Então, para você falar um tema em 90 segundos é um desafio, né? E a gente vai falando de livros em livros, né? Nessa semana a gente postou o livro de Tobias, né?
Que é bom, é interessante também, eu explico a origem dos livros em 90 segundos. Sobre o que eles falam. Por exemplo, para algumas religiões, Tobias é apócrifo, né? Não tem na Bíblia deles. Mas eu mostro no vídeo lá, né, que durante as escavações arqueológicas em Qumran foram encontrados manuscritos do livro de Tobias ali, né? Então, alguns judeus liam Tobias, né? E está em nossas Bíblias. É importante, né? Então, acessem lá os 90. Sempre tem coisa legal lá. É maneiro mesmo, já tô seguindo. Valeu, obrigado, Ricardo, pelo teu tempo. Ricardo. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem ao vivo, se vivo, tudo der certo. Tudo dando certo, ao vivo. Ao vivo e... Feliz Páscoa. Verdade. Tudo Se de quiser bom. mandar chocolate pra nós, estamos recebendo até depois da Páscoa. Vida longa e próxima. Tamo junto. Valeu, galera.